Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, este é o Sala de Imprensa, um programa onde a gente discute os mais variados temas do universo da comunicação. Você pode nos acompanhar aqui na TV Câmara, mas também estamos na Rádio Câmara 105,3 FM e no nosso canal do YouTube. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e você vai ser direcionado para acompanhar esse e todos os programas da TV Câmara. Hoje o bate-papo é sobre jornalismo esportivo, mas sob uma ótica de uma mulher. Como é que você que está aí nos assistindo acha que uma jornalista esportiva vive o seu dia a dia profissional, depois de tantas conquistas que a gente já adquiriu, né? Tanta coisa que a gente já adquiriu nos dias de hoje. É isso que a gente vai entender um pouquinho conversando com Samara Figueiredo, minha colega, que está aqui na minha frente. Bem-vinda, Samara. Obrigada por ter aceitado. Obrigada a você, Bela, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e bora, muita coisa para falar. Vamos sim. Samara já foi estagiária daqui da TV Câmara, foi minha colega, e depois ela passou pela Salvador FM. Depois ela foi trabalhar como estagiária do Globo Esporte, na Rede Bahia. Em 2023, ela foi contratada como repórter e produtora esportiva da rede, onde pôde acompanhar bem de perto o dia a dia da cobertura dos esportes, principalmente do futebol. E é sobre essa experiência intensa que ela viveu que a gente vai conversar agora, né, Samara? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre essa sua escolha, né, do jornalismo esportivo. Quando eu entrei na faculdade, eu me surpreendi que eu vi que o jornalismo esportivo e o jornalismo cultural eram os mais desejados pelos estudantes. O cultural eu até entendo, mas o esportivo eu ficava, a gente sabe que jornalismo é uma faculdade predominantemente feminina, né? Sim. E assim, a galera amava jornalismo esportivo. Pra mim foi surpresa, porque eu sou totalmente alheia a esse universo do esporte. E você, Samara, quando estava na faculdade, quando entrou na faculdade, você já tinha esse projeto de trabalhar com jornalismo esportivo? Bela, confesso pra você que sim. Eu cresci muito nesse meio de futebol, principalmente Bahia e Vitória, né, obviamente. Minha família é muito fanática, assim, pelo esporte, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Então, eu cresci muito nessa área. Eu te confesso que assim que eu acabei o ensino médio, entrei na faculdade, eu não entrei pra fazer jornalismo. Eu comecei a fazer engenharia química, tipo, totalmente... Meu Deus, totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, eu acabei perdendo o meu cachorrinho. Quando eu tava, acho que no início, assim, do segundo semestre de engenharia química. E aquilo me deixou muito, muito, muito abalada. Aí eu falei, tipo, não é muito pra mim, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa um pouco nerdzinha na escola que só gostava de tirar nota alta. E quando eu tomei esse primeiro baque de, tipo, eu perdi uma matéria, sabe? Na faculdade de engenharia química. E aí eu fiquei, tipo, eu não tô me sentindo bem aqui, eu não tô me sentindo feliz, não tô me sentindo viva aqui. E aí eu fiquei pesquisando em coisas que eu poderia trabalhar com futebol. Sim. E aí eu fiquei olhando por fisioterapia, olhei educação física. Aí eu fiquei tipo, fisioterapia não. Porque tem muita gente na minha família que trabalha nessa parte de área de saúde. Eu falei, não quero perder final de semana, não quero perder as festas comemorativas, tipo Natal, Réveillon, sabe? Aí foi uma área maravilhosa. Nossa, com certeza. E aí quando eu decido mudar de curso, aí eu falei, eu vou fazer jornalismo e eu vou me tornar uma jornalista esportiva. Eu já entrei, assim, nos primeiros dias de faculdade, quando os professores perguntavam, vocês querem trabalhar em que área? Todo mundo, não sei ainda, vamos pensar ao longo do curso. Eu falei, não, eu quero ser jornalista esportiva, tipo, desde o início, assim, eu já pensava nisso. Já sabia. Eu entrei também meio perdida, eu queria jornalismo, mas eu não sabia o que especificamente, né? E aí você já entrou com essa determinação. Você teve alguma profissional, mulher, assim, que te serviu de inspiração? Olha, aqui em Salvador, eu não via muita referência, assim, no meio esportivo. Sim. Mas como eu sempre gostei muito de acompanhar, de assistir... Não, eu via na Band, a gente tem a Renata Fã, que eu acho super consolidada. E eu acho incrível a parte dela conseguir se abrir, sabe? Tipo, eu sou Inter, e torcer, e brincar, e ser profissional ao mesmo tempo. Tinha também a Janaína Xavier, que estava trabalhando na época do Sport TV. Aqui eu acompanhava muito a Patrícia Abreu, né? Ela, às vezes, ela pega assim um pouquinho, mas ela era pequenininha quando eu assistia ela no Globo Esporte. E depois veio a Mariana Aragão também, que apresentou o Globo Esporte por um tempo. Então daqui foi um pouquinho mais difícil, assim, de pegar muito essas referências, mas
tive elas também. Hoje você tem Juliana Guimarães aqui, Sim, né? Que sim. tem um programa só dela, em que ela é comentarista. E ainda assim, eu acredito que ela é meio desacreditada. Eu vejo algumas falas dela, algumas coisas, e eu acredito que tem pessoas que têm resistência só pelo fato dela ser mulher. Essa editoria, né, de esporte, ela é muito masculina. Muito. E você já tem um perfil de quebrar barreira, porque você estava na engenharia, ou seja, de qualquer jeito você já estaria no meio que é predominantemente masculino, né? Sim. Você estava na engenharia, veio para o jornalismo esportivo. E aí, assim, essa falta de referências, porque tudo bem, a gente tinha jornalistas nacionais, você citou 4 aí, mas quantos homens, né? Os homens tinham Inúmeros. muito, todos praticamente, né? Sim. Aqui a gente não tinha, de fato, Juliana Guimarães tem relativamente pouco tempo. Eu acho que ela foi um pouco pioneira também nisso, né? Aqui, né, no jornalismo esportivo local, Sim. né? Então, assim, você não tem essa referência para as meninas, né? Para as que estão entrando, não tinha, né? Para as que estão entrando. Por isso que eu me surpreendi. Quando eu vi que tinha várias querendo, eu falei, gente, então, assim, é uma demanda reprimida. Acho que ainda é hoje, né? Uma demanda reprimida. Você tem uma quantidade grande de mulheres capacitadas, Sim. né? Boas, competentes, e que não conseguem entrar ainda nesse meio que é tão, né, machista. Mas a gente vai entrar nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como era a sua rotina lá na Rede Bahia. Na Salvador FM você já fazia esporte? Um pouquinho. Eu escrevia mais lá, eles conseguiram abrir um site, né? Logo no início, assim, quando eu entrei. Acho que foi bem no início mesmo, assim, da estreia da rádio aqui em Salvador. E aí eles estavam desenvolvendo um site. Eu acabei escrevendo algumas coisas pro site, mas, obviamente, ficava mais focada, né, nas outras coisas. E entrava um pouquinho ali durante a programação para dar umas notícias rápidas, às vezes um trânsito. Sim, mas não era focada nesse esporte. Não era focada. Então você foi entrar mesmo na sua área na Rede Bahia. Na Rede Bahia. Como era a sua rotina? Fala um pouquinho pra gente como era essa rotina lá como estagiária, né? Como estágio, acho que a princípio eu entrei, obviamente, para ser produtora. Então, é um trabalho mais interno do que externo. Obviamente tem a parte externa que é a minha favorita, mas a parte interna mesmo era a gente conseguir ir atrás de pessoas. Por exemplo, a gente tem, obviamente aqui em Salvador a gente respira muito futebol. Sim. Mas a gente queria também procurar outros esportes, outras coisas, outras modalidades. Eu acho que eu entrei quando eu cheguei na Rede Bahia, a gente tava no finalzinho ali da Olimpíada de Tóquio. Sim, que não tinha acontecido em 2020 por conta da pandemia, e foi acontecer em 2021. Então, assim, no meu primeiro mês, assim, quando eu entrei, eu já fui fazendo uma produção pro Esporte Espetacular. Que é, tipo, o maior jornal esportivo, né? Do país, do né? país. E eu fiquei, tipo, meu Deus, sabe aquele nervosismo, aquela expectativa? E eu fiz essa matéria com o Ebert, que ele tinha acabado de ganhar a medalha de ouro. Sim. Então, foi conhecendo ele, a rotina dele. Então, ali foram dias mais intensos mesmo, esses 2 primeiros meses, assim, que eu cheguei. Já pegou isso como estagiária? Já peguei isso. Então, tipo, foi chegando logo no embalo. Então, foi procurar a família dele, o lugar onde ele treinava, que é na Champion. Então, vamos atrás de conversar com essas pessoas que estavam ajudando ele no dia a dia, que transformaram ele no atleta que ele hoje, né? Sim. Super campeão. Então, foi mesmo nessa procura mesmo de encontrar essas pessoas, essas fontes, a família, né? Esse trabalho, assim, mais interno, que a gente vê tudo bonitinho na TV, mas tem uma trabalheira por trás, né? Então, eu cuidava mais dessa parte, de organizar essas coisas, de procurar outras fontes também, né? Outros personagens, assim, pra gente conseguir desenvolver outras matérias. E o futebol, eu não cheguei logo no início, assim, tipo, vamos pro jogo. Eu fui pro meu primeiro jogo foi no Pituaçu. Não foi nem na Fonte Nova, nem no Barradão. Foi um jogo do Bahia até. Foi Bahia e Atlético Goianiense. Eu tenho até uma foto de máscara, sabe? Tipo, eu fui só pra assistir, só pra acompanhar, pra saber como é que era. Não tinha torcida ainda, não tinha torcida liberada por conta da pandemia. Sim. Então, foi naquele frisinho, tipo, não foi um futebol de verdade, sabe? Com aquela emoção, com aquela agonia. Mas também tive essa primeira experiência, assim, só observando mesmo o pessoal com as câmeras, com as entrevistas dos técnicos. Então, eu ficava mais nessa parte de trás mesmo. Sim. Mas sempre ali dando gás e botando as coisas bonitinhas no ar, né? Eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas sou um pouquinho perfeccionista em relação a isso, sabe? Eu gosto muito de ter tempo pra produzir algo legal.
Mas às vezes também, Na na TV correria... comercial, o tempo é ouro, né? Sim, com certeza. Tipo, Sim. essa de Ebert, especificamente, quando eu entrei, eu tive uma semaninha, 2 semanas, porque como é pro esporte espetacular, então a gente tem mais dias de gravação, Sim, tem sim. mais dias de desenvolvimento da matéria e tal. Então a gente consegui pegar ela um pouquinho grande. Nossa, a matéria ficou muito linda. Que bom que você já pegou essa empreitada logo de primeira e deu conta, né? Com certeza. E depois você virou produtora e também repórter nacional, né? Especial, né? Da Rede Bahia. Não, eu fui fazer fiz transmissões. Sim, sim. Fiz transmissões. Não cheguei de fato, a botar a minha cara no programa do Globo Esporte. Sim. Mas fiz transmissões no canal fechado, né, da Globo do Sport TV, Premiere, e fazia de vez em quando ali algumas participações para falar de Bahia e Vitória, né, ou um pré-jogo, ou um pós-jogo ali no Sport TV também, no programa que eles têm de Taon, que eles vão girando, assim, todos os times do país. Quando você chegou lá, você já tinha muitas colegas meninas, ou você estava na redação masculina? Não. Até o momento em que eu saí, éramos 3 mulheres lá. É mesmo. Éramos 3 mulheres. Chegou um momento que éramos 4. Acho que esse foi o teto mais alto. Que tinha a Tamires Fukutani, que ela trabalhava no site, no ge.com, né? No ge.globo, na verdade. Tinha a Gabriele Gomes, que tinha acabado de subir pra produtora trainee. Eu entrei na vaga dela de estagiária. Aí ela foi pra produtora 1, eu fui pra produtora trainee. Aí ela foi pra repórter 1, eu virei a produtora 1. Né? E tinha uma estagiária nossa, Estela. Então, chegou um momento, acho que o maior teto, assim, foi nós 4. Aí a Tamires, ela sai do site, vai para uma outra área lá dentro da televisão e ficamos nós 3. A Estela saiu e hoje lá tem a Gabriele Gomes e a Daniela Leone. Isso no universo de quantos no esporte lá? Nossa, acho que tem... Acho que uns 15. 15 homens. Acho que uns 15 homens. Sim. Como é que você sentiu a recepção, assim, quando você chegou? E como era o ambiente ali pra vocês, meninas ali? Os meninos, o pessoal, né, que a gente trabalhava no dia a dia, sempre foi muito respeitoso, sempre tratou a gente muito bem, os colegas. A gente os meninos ficavam brincando, tinha Thiago Mastrani mesmo, Gabriela era filha, eu era sobrinha. Então a gente sempre foi muito querida, assim mesmo. O pessoal, obviamente, foi um pouco difícil deles entenderem, principalmente não só por a gente ser mulher, mas eu acho que por a gente ser jovem. Sim. Ainda tem esse choque também, né? Que lá o pessoal era um pouquinho mais antigo, tava lá na casa há mais tempo. Acho que eles tomaram esse susto da gente ter mais energia, da gente querer fazer as coisas, de ter esse perfeccionismo, de querer ir pros jogos o tempo inteiro, sabe? Nossa, se eu pudesse, eu nem ia pra jogo nenhum, não fazia jogo nenhum. Tô cansada de Bahia e Vitória já, eu quero fazer outra coisa. A gente quer ir pro jogo, a gente quer viver, a gente quer pegar essas experiências, quer ficar a par de tudo. Eu acho que 2022, 2023, eu fui pra todos os jogos de Bahia e Vitória. 2023, se eu não me engano, eu acho que eu só perdi 2 jogos. Poxa. Um por viagem e o outro porque era uma transmissão e eu fiquei dentro da TV, né, no estúdio ali, ajudando os meninos nessa programação da transmissão. Acho que eu só perdi. Então, tipo, dos 19 jogos aqui em Salvador, né, de cada um, do Bahia eu fui pra 17, do Vitória eu fui pros 19, acho que é o quê? Uns 36 jogos no ano. Só do Brasileirão. Aí a gente ainda tinha a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Baiano. Então, todos os jogos que eu podia estar, eu super queria. Você tinha gás mesmo, né? Nossa, muito. Então, assim, o ambiente de trabalho era legal. Sim, muito legal de verdade. Sim. A gente era muito respeitada e tinha, né, pequenas desavenças, o que é normal, mas em questão, tipo, eu, como mulher, eu sempre fui muito respeitada pelos meus colegas ali do dia a dia. Sim. Tá, já... Agora, fora, né, em 2024, você sofreu um ataque, assim. Você viveu um episódio muito ruim na sua carreira, que inclusive virou notícia em vários sites aqui em Salvador. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, como isso aconteceu, né, e como foi pra você passar por isso. Bela, foi muito difícil. Principalmente, é uma coisa que eu acho que pega muito a gente aqui. Por exemplo, você tem a Renata Fã, que ela é abertamente internacional, e tem outras jornalistas que são abertamente. Eu acho que as pessoas aqui ainda não conseguem lidar com você é Bahia ou você é Vitória. Sim. Se você é Bahia, você é julgado pela torcida do Vitória. Se você é Vitória, você é julgado pela torcida do Bahia. Eu acho que não tem
essa coisa aberta de, quando você tá ali trabalhando, você é imparcial. Você é profissional. Você é profissional. E eu nunca abri o meu time. Acho que eu não pretendo abrir. Mas quando tem essa situação, a gente tava num Bavi. Tava eu e mais uns 4 colegas, porque era uma final de campeonato baiano. E como a gente não era detentor do campeonato, a gente ficava do outro lado do barradão. E aí, nesse outro lado, é um lado em que é extremamente colado com os torcedores, né? E foi numa situação, tinha um colega de imprensa, torcedor do Bahia, declarado, ele tem um canal do Bahia. E ele meio que tava sozinho ali, né? Porque não tem essa questão, tipo, as pessoas que são abertamente Bahias não se sentem confortáveis o suficiente para frequentar o barradão, principalmente daquele lado da cabine que é mais colado com a torcida. E aí, o Vitória tava ganhando esse jogo até, já o Bahia tinha empatado, mas o Vitória já tinha virado. Foi o finalzinho do jogo mesmo. E aí um colega, ele tava com uma capa com o escudo do Bahia. Sim, né? A capa de celular. A capa de celular. E ele tava ali na transmissão dele, ele tem um canal no YouTube, ele tava ao vivo, não sei o quê. E, de repente, eu vejo alguns torcedores hostilizando muito ele. Sim. E, tipo, tinha, sei lá, acho que mais de 20 homens dentro daquela cabine. Dentro da cabine? Dentro da cabine. Vocês? E aí, ninguém tava fazendo nada. Ah. E eu, tipo, gente, eu tenho esse grandíssimo defeito de não gostar de muita injustiça, né? E aí eu falei, não, eu conheço ele é uma pessoa do bem, eu sei que ele não tava fazendo nada de errado. Obviamente, ele podia ter tomado algumas precauções, tipo, não ir com a capa com o celular. Ele já é um rosto conhecido, as pessoas, obviamente, sabem que ele é Bahia. Tinha que ter tomado algumas precauções, mas também não justificava a forma como que as pessoas estavam fazendo, né, hostilizando ele, xingando ele. Eu não vou dizer que foi a torcida do Vitória, porque isso, de fato, não cabe, né? A torcida do Vitória é gigantesca também. Mas foram algum grupo de torcedores que estavam ali batendo no vidro, xingando ele. E eu levantei de onde eu estava um pouquinho mais afastada, ele estava mais colado ali na parte da parede do banheiro que tem na cabine de imprensa. Eu falei, levanta, sai daqui. E a partir do momento em que eu pedi para ele levantar e fui fechar o vidro, porque estava aberto, os torcedores começaram a me xingar. E aí eu tava com o crachá da TV e viram que tava logo, aí TV Sardinha, isso é Bahia. Aí começaram a me xingar de todos os nomes possíveis e impossíveis. E eu sou um pouquinho desaforada, eu dei umas respostas, eu respondi. Que bom! E aí, nesse momento, começa a criar muito caos, porque as pessoas queriam brigar com ele. Né? Então, com o jornalista. Gente. Então, quando eu tiro ele, tipo, as pessoas acham uma gigantesca ofensa eu ter tirado ele dali e procuram uma outra pessoa. E aí teve aquela confusão toda, a gente teve que sair da cabine acompanhado da polícia militar. Meu Deus. Então a gente teve que descer, porque é um acesso um pouco não, gigantesco, de difícil, assim, essa parte de imprensa. E não é uma coisa que aconteceu só comigo, não é uma coisa que aconteceu só com ele. Já tem diversos casos registrados já de confusões, assim, com grupos de torcedores ali perto, né, da cabine, no barradão. Então a gente desce pra polícia, eu chego lá embaixo, eu falo com o pessoal, né, na época era o responsável da imprensa, converso com ele. Ele não me dá uma resposta muito boa. Aí eu já me sinto desrespeitada por ele. Aí as pessoas, depois do episódio, como você falou, repercutiu um pouco. Até a própria Juliana Guimarães falou também. Alguns jornais, alguns blogs do Vitória também, né? Youtubers e tal. Do Vitória comentaram sobre isso. Pessoal do Bahia também. E o pessoal começou a me achar nas redes sociais. Então eu tive que trancar os comentários do... Meu Deus. Me acharam pra lhe xingar pra e me ofender xingar. mais ainda? Exatamente. Meu me acharam Deus. no Twitter, que agora é o X, e me acharam no Instagram. Então eu tive que silenciar comentários, eu tive que bloquear mensagens de pessoas que não me seguiam, pra tentar sair daquilo, mas ainda assim arranjava um jeito de xingar. Hoje eu já tô mais tranquila, porque isso que eu falo brincando e tal. Mas no momento, de fato, foi muito difícil, foi muito ruim. E uma coisa que me marcou muito foi no dia 31 de março. Eu tinha acabado de fazer aniversário, que eu faço aniversário dia 30. Sim. Então foi no dia seguinte, eu falei, nossa, já comecei meu ciclo, assim, sabe? Tipo, mais... Né, com essa energia negativa, com esse caos, assim, sabe? É horrível. Você acha que se você fosse um homem, a reação seria a mesma? Neste momento,
por ter tirado ele dali, por ele ser Bahia, eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que sim. Mas o ataque nas redes sociais, a forma como que as pessoas xingavam e tudo, eu acho que não. Acho que se eu fosse realmente que não teria isso. Acho que eles esqueciam mais fácil. Sim, sim. E é isso, assim, quando eu vi essa notícia, né, de você lá, eu fiquei, meu Deus do céu, foi uma coisa gratuita. Uma coisa, Sim. né? Então, assim, o que era pra ser um momento lúdico, um momento de diversão, né? Esporte, gente, não é a vida de ninguém ali, não é... Exatamente. Claro que pros jogadores né, pra muita gente que trabalha, mas assim, é esporte. E vira esse momento tão tenso, tão agressivo, tão... Parece que as pessoas estão descarregando suas raivas, suas tensões ali. E sobra muito para quem está trabalhando, principalmente para as mulheres, para as Sim. jornalistas, né, mulher. Então, eu fiquei chocada. Aí eu comecei a pesquisar, né, casos semelhantes. E assim, é um ambiente muito, muito, muito hostil para as mulheres, Muito. o jornalismo esportivo. Né? Eu vi depoimentos de mulheres falando que estavam lá fazendo a cobertura, fazendo a abertura, sei lá. E tinha gente da torcida que ameaçava de estupro. Sim. Qual a justificativa? A mulher tá ali trabalhando, né? Fazendo o trabalho dela, não tá mexendo com ninguém, e um cara vem e diz, vou te estuprar. Então, é muito. Eu fiquei chocada. Porque, como eu te falei no início, né? Eu não tenho muito contato com esse universo esportivo, eu não sou muito chegada, né? Não gosto. Sim. Então, eu sabia pouca coisa sobre isso. Aí, quando eu te chamei pra gente conversar, eu fui dar uma lida, né? E eu falei, gente, são agressões muito pesadas. São. Pra pessoas que estão trabalhando, muitas vezes são meninas. São meninas que estão começando ali como estagiária, ouvindo esse tipo de coisa. Sim. Então, isso pra você em nenhum momento pesou, assim, você nunca pensou em desistir por causa disso? Eu pensei em desistir já. Eu acho que o que me mantém mesmo, acho que é a paixão, sabe? Acho que a paixão, a vontade de querer trabalhar, de querer fazer diferença, de querer... sei lá, viver isso, sabe? Eu como eu te falei na primeira pergunta, eu cresci nesse meio de envolvimento de esportes, mas de fato hoje é muito complicado. Acho não, tenho certeza que muita gente ainda não consegue lidar com as mulheres trabalhando. Recentemente, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, um treinador do Internacional foi dizendo que mulheres não deviam estar trabalhando. Acho que foi o Ramon Dias que falou. Depois, o Inter demite o Ramon Dias, aí traz o Abel Braga, e também ele já tem uma fala também homofóbica, sabe? Sim, sim. É machista. Então, além de... É um meio muito masculino, mas é um meio muito masculino com pessoas que são mais velhas, mais antigas, e que tem essa dificuldade de aceitar o novo, sabe? Sim, sim. Não só o fato de ser mulher, sabe? Sim. Mas o fato de ser mulheres jovens. Sim. Né? Então, você falou da Juliana. A Juliana quebrou essa barreira antigamente, mas é uma barreira que ainda existe. Existe, ela o tempo sabe? todo ela tem que O estar se tempo justificando, o tempo todo. Eu sempre... Exatamente. Enfim, né? E você falou que é de um público mais antigo, mas assim, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se é só esse público mais antigo, porque eu acompanho uns perfis de maternidade Sim. no Instagram. E eu já vi, mais de uma vez, comentários, né? As influências, enfim, comentando situações onde está acontecendo ali um jogo na escola das crianças. Nossa. Na escola. E os pais, eles são agressivos com outras crianças jogando. Então, assim, não são pais velhos. Né? Se tem um filho criança, você não tem ali uma pessoa... é de uma geração mais antiga, não é? E, assim, eu já vi escolas adotarem medidas de, tipo assim, dia de jogo né, das crianças, os pais não participam mais. As crianças ficam jogando ali sem arquibancada. Porque, imagine, você vê criança de 10 anos, de 9 anos jogando e um pai gritando na arquibancada, xingando aquela criança e esculhambando como se estivesse falando com um adulto, com uma pessoa que tivesse o desenvolvimento emocional de um jogador profissional. Então, assim, mulheres e crianças são muito vulnerabilizadas. E a impressão que eu tive era de que a gente estava falando de bichos. Você não sentia isso em nenhum momento? Que você estava numa jaula de bichos selvagens ali? Sim. É isso, é uma cabeça muito fechada, sabe? Nessa questão das crianças, eu acho que os pais tomam aquela, tipo, meu filho tem que ser vencedor, sabe? Acho que você acaba também criando esse exemplo ruim pra criança. Que ela vai desenvolver isso. Não, eu tenho que ser vencedor. Além de criar um exemplo ruim, você acaba pressionando a criança também, sabe?
Acho que a gente, mulher, não tem tanta pressão em querer crescer, porque eu acho que a gente já sente, a gente já se pressiona o suficiente, sabe? Sim. Tipo, a gente quer se destacar, a gente quer se desenvolver, a gente quer se consolidar. E aí, quando a gente, tipo, se eu fosse criança, estivesse jogando e meu pai ou minha mãe estivesse nessa insistência, acho que não seria um exemplo tão bom, acho que eu não cresceria com essa vontade de desenvolvimento, sabe? Grande, Sim. assim. Porque você já se sente pressionado desde pequenininho. É. Eu acho que as pessoas, os pais, os torcedores, aquele momento é um momento que o seu time tá ganhando, você fica feliz, seu time perde, você fica muito irritado, muito, né? Mas você tem que saber separar as coisas. Nessa última rodada do Campeonato Brasileiro também, algumas jornalistas sofreram ataques dos torcedores, de jogadores, né? Jogadores com menos de 30, torcedores com menos de 30. Então, de fato, além de estar no meio de trabalho em que você encontra homens mais velhos e que às vezes não te respeitam, como treinadores, como alguns colegas, você também tem esse lado da torcida que não consegue, né, entender. E infelizmente é algo que, sinceramente, eu acho que ainda vai levar muito tempo pra Eu acho também. pra mudar. E eu vou te dizer uma coisa, eu não julgo quem desiste. Eu acho, assim, que é muita ousadia desistir por causa disso. Dá muita ousadia pra eles. Sim. Mas, assim, eu sei que pra você conviver com isso e trabalhar com isso, acaba sendo um fator de, sei lá, insalubridade. Você devia ganhar mais. Sim. Porque você é mulher e tá ali ouvindo muita coisa que os caras não ouvem, né? Fazendo a mesma função que você. Exato. Então, tem que ter também uma questão emocional muito bem desenvolvida. Porque não é fácil, né? Eu vi um depoimento de uma jornalista que ela disse que no começo ela trabalhava sem o fone do retorno. Que ela queria ouvir o ambiente e tal. Depois ela desistiu. Ela começou a botar o retorno e esqueceu o ambiente. Porque era muito xingamento que ela ouvia durante a transmissão dela. Então... Se o seu time ganha, a pessoa é a pessoa mais incrível do mundo. A reportagem tá sendo perfeita, o seu trabalho tá sendo incrível, mas seu time começa a oscilar, seu time começa a perder, começa a passar por momentos ruins, você é a pior pessoa do mundo. Teve uma repórter de uma rádio gaúcha, que o Internacional tava nessa situação de cair ou não cair esse ano, e aí assim que acaba o jogo, o Inter fica na Série A, e aí vem um jogador fala aí agora, tira o fone dela, que ela era da rádio, ela tava com esse retorno, justamente também por conta disso. Eles tiram o fone dela, falam no ouvido dela, fala aí agora. Tipo, de um jeito agressivo, de um jeito tentando oprimir, sabe? Então, são muitos e muitos casos. Só aqui no Brasil, né? A gente imagine... Fora também tem. Com certeza deve ter. Tem, eu vi casos de mulheres que... Gente, é muito... Assim, a gente pensa que é só... Na nossa, né? Você falou no início, aqui o pessoal não sabe discernir ainda quando o time ganha, quando o time... Não é só aqui. Isso eu acho que passa também por uma questão de cultura machista mesmo, agressiva, de que pra você ser homem você tem que ser agressivo. E aí quando você vê uma mulher, você cresce. Quer dizer, se fosse um jornalista homem, esse cara ia fazer isso, tirar o fone, não ia, né? E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa situação, Samara, porque eu vi o pronunciamento do Vitória logo depois, né? E teve um trecho que eu não entendi. Eu queria que você me explicasse. O Vitória falou o seguinte, soltou uma nota, né, dizendo que não concorda com a atitude, mas entende que provocações injustificáveis sempre geram reações e que estará atento doravante para que fatos como esse não se repitam dentro do nosso estádio. Não tô aqui, viu, pelo amor de Deus, gente, querendo criticar a assessoria do Vitória, nada disso. Eu só queria entender, porque assim, quando ele fala que entende que provocações injustificáveis sempre geram reações, ele tá querendo dizer o quê? Que a torcida foi provocada, foi isso? Ele acha que o fato do trabalhador estar com a capa, com o time do Bahia escancarado, foi uma provocação. Então ele meio que passou um pano pra essa agressão que aconteceu. Sim. E aí eu vi que você fez uma postagem também na rede social dizendo que estava chateada, irritada e desacreditada com a resposta dos que poderiam fazer algo. Quem poderia fazer algo? Exatamente. Era a própria assessoria que poderia ter um posicionamento melhor? Você se referia a quem? Além da assessoria, eu acho que o Vitória em si. Porque não foi o primeiro caso. Infelizmente não vai ser o último. Então, acho que esse posicionamento criar um ambiente de trabalho melhor para as mulheres, porque além de tudo, por exemplo, coisas básicas, no Barradão você não tem um banheiro separado para mulher.
Você tem que dividir um gente. banheiro com outros homens. Meu Deus, isso é perigosíssimo, inclusive. Sim. Então, essas pequenas coisas, né? Não são pequenas pra gente, né? Não são pequenas pra gente, mas que pra eles poderiam resolver. Eles têm 2 andares ali. Poderia botar um andar masculino, um banheiro masculino, um banheiro feminino. Acho que falta muito essa consciência de que que existem mulheres trabalhando com jornalismo esportivo. Né? Então, acho que faltou do Vitória, além do respeito comigo, Claro. né? Principalmente por já me conhecerem, por passar muito tempo lá, por ter uma convivência boa com o pessoal na época, né? O assessor da época. Ele ainda tá lá, mas não tá mais no cargo de chefia. E acho que do presidente também, sabe? Sim, porque, como sim. eles já falaram, não foi a primeira vez, mas que trabalho é esse que eles estão fazendo pra evitar? Que trabalho é esse que eles estão fazendo pra não acontecer mais essas coisas, sabe? Sim, Eu sim. realmente eu não enxergo. E aí, assim, eu volto pra... Tem momentos que eu fico muito otimista, mas tem momentos que eu sou muito pessimista também. Por mais que você diga assim, eu tinha uma boa convivência, eu tava sempre ali trabalhando e tal. Eles toleram, mas em algum momento eles vão te colocar no seu lugar. Colocar no lugar. Eles vão te lembrar que você não está onde você deveria estar, que é trabalhando com jornalismo esportivo. Então, é por isso que a gente precisa ter muito... desenvolver uma carcaça mesmo, emocional, Sim. sabe? Pra se proteger disso. Porque, assim, por mais que você se sinta ali à vontade, por mais que você ache que você tá num ambiente que você é conhecida, é respeitada, não é. Na primeira oportunidade, eles vão te lembrar isso. Então, assim... Eu nem sei se eu posso te dizer isso, mas não saia, não. Continue aí. Não. De fato, neste momento eu não pretendo sair. Eu acredito que hoje eu consigo enxergar 2 assessorias mais preparadas. Sim. Né? Porque começou ali comigo, com a Gabriele, com a Daniela, com a Juliana, com as Julianas, né? Thaís Lisboa e Guimarães. E aí hoje a gente já tem outras mulheres, tem muito desenvolvimento de mulheres, tanto na parte do Bahia quanto na parte do Vitória. Então acho que eles estão tentando melhorar essa situação. Hoje eu vejo posicionamentos de assessorias melhores Do que esse. do que esse. Hoje eu acredito que eles estão mais abertos, estão mais adaptados. Né? Então hoje o Bahia tem uma relação ótima, sempre tratou todo mundo muito bem. O Vitória teve essa pedra no sapato, mas também hoje tem um bom relacionamento, tem um bom tratamento. Né? Coisas do dia a dia que às vezes discordam, né? Mas não é aquela coisa, não é aquela forma de 100% de desrespeito, sabe? Sim, sim. Você não tá sendo desrespeitada enquanto mulher, enquanto profissional. Há discordâncias. Sim, que é né? normal. Super normal. Sim. Mas eu acho que hoje, 2025, acredito que ano que vem também a gente tende a ter essa melhora. Sim, e precisa, né? Com Precisa. Essa foi a primeira situação que você viveu, assim, de hostilização De hostilização pesada com grupos de pessoas, sim. Sim. Eu sofri em 2020, eu não lembro se foi 21, se foi 22 agora, mas foi por um colega de trabalho. Né? Sim. Não era do dia a dia ali da redação, né? Era um cinegrafista da casa, que não foi a primeira, tá? Ocorreram outras situações também com repórteres até. Sim. Nessas gravações com o Ebert, né? Aí eu já tinha percebido ali, né, que ele é uma pessoa mais carrancuda, mais dura. Mas teve uma situação que só tinha eu e ele e um personagem, né, um entrevistado pra fazer um especial, Sim. né, no Globo Esporte. E aí, em meio à situação, Barradão, o jogo 4 da tarde, um calor absurdo de Salvador. Eu fiquei tipo, tá muito quente. Tava na arquibancada. Fulano, você quer água? Eu vou lá embaixo buscar pra mim e pro nosso entrevistado. Não quero não. Eu falei, tá bom. Mas desci, acabei pegando água pras 3 pessoas. No meio desse caminho em que eu fui na sala de imprensa do campo e voltei para a arquibancada, esta pessoa ficou falando que eu não devia estar trabalhando com esporte, que não entendia porque eu estava trabalhando com esporte, e ficou falando mal de mim, das mulheres, pro entrevistado. Foi mesmo. Gente, que falta de ética. E depois, eu acho que ele não contava que o entrevistado fosse me contar. Era um homem. Era um homem. Ele contava com a cumplicidade masculina do cara. Exatamente. E aí, quando... Trabalho normal,
jogo acabou, zona mista, coletiva, voltamos pra TV, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas quando eu chego em casa, eu perguntei pro entrevistado, gostou? Foi legal? Falei o dia que ia sair a entrevista, né? Tudo bonitinho. Aí ele me manda, Sam, eu preciso te contar uma coisa. Ele me escreveu um texto gigantesco, relatando absolutamente tudo. Gente. Então, eu era estagiária ainda, sabe? Então, já recebe essa bomba, você toma aquele baque, assim, de... Por quê? Eu não tratei ele mal, eu tinha acabado de chegar, sabe? Tava conhecendo as pessoas, não dei motivo, não dei nada pra ele me tratar mal, pra ele estar falando mal de mim. E aí, a primeira coisa que eu tento fazer é relatar pra chefia. Sim. Né? Então, relatei pra chefia, eles tomaram as providências internas lá. E hoje tem a Ana Raquel, né? Que na época ela era, acho que, coordenadora do jornalismo, não lembro a função dela exata neste momento, mas eu me senti extremamente acolhida por ela. Eu ia perguntar isso, qual foi a postura da empresa, né, com relação a isso? Com a Ana, eu me senti extremamente acolhida. Ela me chamou pra conversar na sala dela. Tipo, imagina, você acabou de chegar na sala da chefona. Mas ela foi maravilhosa. Acho que hoje ela vai sair, né, da TV, ela vai pra Globo Minas, já foi divulgado. Então, acho que lá dentro vão sofrer essa falta, assim, dela. Sim. Né? Mas também uma grande mulher que teve que se posicionar, teve que ser forte, teve que batalhar pra alcançar o lugar alto que ela tá. E ela sabe o que ela passou pra chegar Exatamente. lá. Talvez por isso ela tenha esse olhar empático. Sim. Porque talvez se fosse um homem ou chefe, não sei se eu a relação... até que foram tranquilos comigo no momento, né? Que bom. Não sei se pela preocupação de um processo, uma coisa assim. Sim, também tem. Mas foram super tranquilos, assim, me acolheram, mas eu me senti acolhida com a Ana, né, com esse lado feminino de entender, de ouvir, de perguntar se eu precisava de alguma ajuda, se precisava de alguma coisa. Então, internamente eu fui acolhida. Depois, eu acho que pouco tempo depois, como eu não fui o primeiro caso, né? Sim. Acho que pouco tempo depois ele acabou sendo demitido. Pronto. É isso que eu ia perguntar também. A punição foi essa, então? Acredito. De tudo, né? Do conjunto da obra. Isso, do conjunto todo. Não era uma pessoa fácil, né? Sim. Não era só com as mulheres, às vezes com alguns homens também não era uma pessoa fácil. Então eles acabaram demitindo ele. E que esse exemplo sirva, né? Para outros, assim, de que comportamentos como esse não devem ser perpetuados, não devem ser alimentados, nem assim, a pessoa fingir que não tá vendo. Não cabe mais hoje em dia. Você fingir que não percebe o cara que tá ali destratando as colegas de trabalho, né? Assim, agora vamos sair desse clima pesado, né? Teve situações positivas que você viveu, assim, que você lembra que te marcaram de forma boa? Poxa, muitas. Graças a Deus, acho que as coisas boas são muito maiores do que as coisas ruins, sabe? Sim. Eu vivi experiências incríveis, como, tipo, na primeira semana já fazer uma produção para o Esporte Espetacular. Trabalhei em 2022 cobrindo as entradas aqui, né, no Olodum, ainda era Galvão na Globo, então aquela vivência, né, de Copas, tipo, vai em Salvador, chama o Olodum. Eu acho que essa foi uma experiência muito incrível, assim, de estar trabalhando, né, de ver aquele caos, mas era um caos, sabe, tão bom, tão gostoso, assim, de você ver, e depois quando você passava no telão, né, lá no Pelourinho, e aí você via aquilo ao vivo, tipo, ai, que incrível, sabe? Teve jogos da seleção masculina e feminina aqui também no ano passado. Consegui estar trabalhando nos dois, também na parte de produção. Acho que cobri também esse ano a Sul-Americana e a Libertadores também. Acho que foi um marco, assim, muito incrível. Que massa. E acho que o ápice de tudo foi fazer as transmissões. Eu fiz minha primeira transmissão de jogo esse ano. Então, acho que foi um momento, assim, incrível, porque eu, desde pequenininha eu sempre acompanhei. Então, estar ali dentro da telinha, né, tipo, que incrível. É muito trabalho por trás, mas quando você vê o resultado final, de fato, é uma coisa maravilhosa. E acho que esse ano eu me desenvolvi um pouquinho mais em relação à reportagem. E ter essas duas experiências de tanto fazer duas transmissões. Eu fiz uma transmissão do Brasileirão A1, que é o Campeonato Brasileiro Feminino. E também fiz uma transmissão da Copa do Brasil. Aí fiz uma pequena viagem, fui para Alagoinhas. Então eu também já tive essa experiência muito legal. Acho que com certeza marcam, né? Claro. E é difícil, né, você chegar ali. Então quando você chega...
Foi muito legal. E você acha que, assim, o papel que as mulheres vêm desempenhando nesse meio esportivo, né? Ele tem mudado também? Porque, assim, eu me lembro de uma época que a mulher aparecia na hora do jornalismo esportivo pra fazer besteira. Tipo assim, pra ler comentários de internauta. Besteira que eu falo, assim, papéis menores, né? Sim. Pra fazer... Pra ilustrar piadinhas machistas, sabe? Com as mulheres. Aí elas estavam lá pra figurar e tal. Hoje você acha que as mulheres elas estão conseguindo um espaço maior? Você tá vendo evolução nisso aí? Sim, com certeza. A gente tira principalmente pelo lado mais masculino de todos, que Sim. é uma narração. Tem mulheres narrando? Tem mulheres narrando. Ah, que Tem bom. mulheres narrando, tem mulheres comentando, tem mulheres comentaristas de arbitragem, né, que foram ex-árbitras. Tem mulheres na reportagem, tem mulheres apresentando programas, né? Então, acho que esse número tem crescido. E também é uma coisa que hoje a gente consegue ter mais exemplos. Tipo, se eu estivesse na faculdade hoje, eu acho que eu ia ter muito mais exemplo, Sim. muito mais inspirações Sim. do que quando eu entrei em 2019. Sabe? Sim, Então, sim. E você graças está a Deus. sendo hoje uma inspiração também para quem está na faculdade. Me né? dizem isso. eu certeza. fico aquela coisa tipo, não acho. Não, com Mas certeza. já ouvi, acho que é uma coisa muito gratificante, sabe? É. De saber que você tá fazendo uma coisa legal, que você tá fazendo um trabalho bom. E que você está E abrindo o tá caminho também. Você Abrindo está o sendo caminho e sendo pioneira. reconhecida também, né? Acho Agora que- sim, que fique claro, né? Tá crescendo, claro, a gente está acompanhando isso, mas a resistência em ouvir um jogo narrado por mulher ainda é muito alta. Sim. A resistência em aceitar comentários de jogos, críticas feitas por mulheres ainda é muito alta. Não é toda mesa redonda de futebol, né? De comentário de pós-jogo que tem uma mulher no meio. Não. Eu acho que não tem nenhuma ainda. Tem mulher comentarista naquelas mesas que acontecem depois dos jogos. Tem. Tem? Tem. O Sport TV, de vez em quando, eles vão canal alternando, fechado, né? sim, No canal sim. fechado, sim. No aberto, acho que Acho que não tem no aberto, eu nunca vi. Não se sei. a gente pode tirar o jogo aberto da Band como se fosse um, né? Sim, Que sim, tem sim. aqui tem a Juliana Guimarães aham. e acho que pro Nacional tem a Renata Fãs, que a gente pode tirar um pouquinho desse, mas são apenas... É isso. É isso. É a cota. É a cota, assim, vamos cumprir. Mas assim, né? Tudo tem um começo. Sim. Então, é isso. A gente precisa reforçar que é importante a gente estar nesses lugares, mas também reforçar que a gente está nesses lugares apesar da resistência, que não é fácil. Não é Não é fácil. E eu acho incrível, sabe? Tá cada vez mais meninas querendo se formar com jornalismo Sim. esportivo. É. Eu acho incrível as portas que são difíceis de se abrir, mas quando se consegue abrir uma porta, você consegue estar ali. Acho que a questão das narradoras, né? De fato, tem muita resistência, muito homem que ainda não aceita, não quer ouvir. Eu vejo muitos comentários, eu vejo muito a Renata, acho que Silveira, falando dos comentários nas fotos dela, tipo, quando é jogo com você, eu boto no mudo. Eu prefiro Meu só Deus. assistir, não quero ouvir sua narração, sabe? Acho que ainda é aquela coisa, né? São pequenos degraus que a gente ainda precisa muito. E veja, qual é o prazer que uma pessoa dessa tem de falar, assim, o que vai mudar na vida da profissional? Saber que você tá vendo o jogo que ela tá narrando no mudo, assim. Não muda em nada, não acrescenta em nada, quer dizer, é o prazer de humilhar mesmo, que é uma coisa muito machista. Exatamente. Muito machista, dizer assim, ó, desprezo você, desprezo o seu trabalho. Exato. Ai, é difícil, gente, É muito, mas é difícil. vai demorar, mas eu acredito que daqui Espero a que a gente alguns veja, anos né? a gente consiga ter essa mudança, Eu sabe? Que a espero. gente consiga criar crianças, né, para serem diferentes, né, no futuro, né? Pra gente ter uma cabecinha ali mais aceitar aceitar as mulheres, aceitar as pessoas que preferem o seu mesmo sexo, né? Não ter esse caso de homofobia e de machismo, acho que principalmente, né? Acho que algumas mulheres são assumidamente, né? E ainda tem essa resistência, né? Tipo, Sim. você é mulher e você... Aí o pessoal fica, você ainda é gay, Sim, sabe? Então, sim. tipo, ainda tem essas resistências, sabe? É muito difícil mesmo, mas eu acredito que se a gente criar boas crianças com a mente aberta e com respeito acima de tudo, sim, sabe? Sim. A gente tem um futuro um pouco melhor. E pra gente finalizar, assim, o que você acha que as empresas
de comunicação, o mercado de jornalismo, pode fazer para melhorar essa situação para as mulheres, assim, para criar um ambiente mais favorável para o trabalho delas? Eu acho que, primeiro, acreditar no trabalho dessas mulheres. Sim. Sabe? Porque, como, tipo, na maior emissora do estado, só éramos 4. Hoje só restaram 2. Sim. Né? Então, acho que, principalmente, o primeiro passo, assim mesmo, é acreditar, contratar, jogar. Quer fazer transmissão? Vai fazer transmissão. Quer fazer reportagem? Bora fazer reportagem. Quer ser editora? Vai ser editora. Quer ser produtora? Vai ser produtora. Tem um pouquinho em cada área. Acho que primeiro de tudo, o primeiro passo mesmo é abrir as portas para as mulheres, para saber respeitar mesmo o nosso trabalho, ter o espaço, sabe? Acho que o primeiro passo mesmo é acreditar e respeitar da oportunidade, dessas né? oportunidades. Sim. E depois desenvolver protocolos, né? Desenvolver regras, ambientes que sejam nada tolerantes, desculpe, com esses comportamentos, tipo esse cinegrafista aí. Sim. Né? Se você não foi a primeira, ele já vinha fazendo isso antes, não aconteceu nada. Exato. Né? As pessoas foram levando. Então, o mercado tem um pouco de conivência também. Não estou criticando uma rede específica, nem nada. Sim. Mas a gente sabe que tem, né? O mercado, de um modo geral, tem. Eu estou aqui numa TV pública, mas eu também já tive algumas, né? E assim, as pessoas vão fazendo vista grossa. Tinha um cinegrafista aqui também, que logo quando eu cheguei, ele olhava para mim e falou: você é jornalista formada? Tipo assim, né? O que você está fazendo aqui? Sim. Sabe? Então, é difícil, gente. É difícil pra gente. E olha que tirando o meio do esporte, você vê mais jornalistas mulheres. Sim, né? sim. E ainda existe essa resistênciazinha mesmo. Mas é isso, Samara, muito obrigada. Seu trabalho é maravilhoso. Obrigada por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Obrigada Amei essa conversa. E assim, amei porque você me ensinou muita coisa que eu não sabia que se passava, né? Eu nunca trabalhei com esporte e é um universo também que eu tenho pouco contato. Então, aprendi bastante com essa conversa e espero que quem está nos assistindo também possa ter aprendido bastante, entendido, né, o drama que vocês vivem, né? Vocês vivem é um amor pelo trabalho, pelo esporte, tudo. Mas é muita terapia também. É muita terapia. Tem que ganhar o suficiente. Eu vou fazer um apelo para as emissoras aqui. Gente, paga insalubridade para as mulheres do esporte, hein? Tem que pagar. Obrigada para você que está aí nos assistindo. Quero agradecer também a toda a equipe que está aí por trás das câmeras, que sempre pensando em todos os detalhes. Você não vê aí de casa, mas a gente vê aqui. Tudo tem que estar sempre muito perfeito para que o programa possa ir para o ar. Então, obrigada a toda a nossa equipe e a você que está aí nos acompanhando. Obrigada, Samara. Vamos conversar outras vezes. E até o próximo Sala de Imprensa.